Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho nesse humilde vídeo abordar um tema sobre que o vovô quer falar há muito tempo já. Sobre as moças, as tão conhecidas pombagiras. O vovô vem vendo que ao longo dos anos, nos terreiros e algumas pessoas de outras religiões têm medo das moças. Interpretam elas mal. Aí o vovô vem explicar o seguinte, olha, pensa comigo. As moças, as pombagiras, elas ganharam o direito de ser entidades de luz. Agora, elas de fato têm os seus poderes adversos, têm as suas tradições, têm os seus recursos de ajudar e muitas vezes de não ajudar a quem pede, a ela. O vovô fala o seguinte, que a gente não pode considerar as moças como mulheres da vida. Nas suas encarnações passadas, o vovô fala o seguinte, que as moças, elas padeceram muito, sofreram muito, foram muito questionadas em suas épocas de vida. Hoje elas ganharam o título de moças da Umbanda, que são conhecidas como as pombagiras, como entidades que regem pela força de uma mulher. A sua proteção, também ajuda os homens também, se for o caso. Mas a pombagira está relacionada ao quê? Em toda a força interior de uma mulher. Por que eu vou falar? Porque a mulher, querendo ou não, ela tem um lado mais fraco. E a pombagira nasceu como uma entidade para atuar nesse lado, para fortalecer a mulher de dentro para fora. O que é esse de dentro para fora que eu vou falar? É trazer dentro da mulher aquela parte que ainda não nasceu dela, aquela parte que ainda falta completar, para que o homem veja ela. Aí vocês vão perguntar o seguinte pro vovô, mas vovô, mas então as mulheres nascem completas? Não é bem assim. É que as damas da noite, as pombagiras, elas têm tudo um reflexo de amor íntegro, o perfume, a sedução, o jeito de conquista, que às vezes algumas mulheres não conseguem trazer na sua criação. E toda vez que a pessoa pede essas moças essa ajuda, o que acontece? Elas vão, de certa forma, envolver aquela mulher que está te pedindo, para ela conseguir um novo amor, de uma forma serena, tranquila, honesta, não como elas passaram um dia nas suas vidas encarnadas. Mas enfim, tem muita gente que não vou falar, que pede para as moças ao contrário, né? Pede para tomar, às vezes, como eu vou falar sempre, o marido das outras, e assim vai, ou os homens das outras. O que é errado, eu vou falar? Eu vou falar, tem que pensar bem. Olha, quando vocês for lá nos terreiros e pedir uma ajuda para as moças, para nossas amadas pombagiras, peça somente aquilo que vai ser necessário para você, mas nunca o mal, eu vou falar. Porque muitas das vezes ela pode escolher não fazer, mesmo falando para você que vai fazer, ou ao contrário, ou fazer mesmo. Mas enfim, o que o vovô quer falar é o seguinte das damas da noite, que por esse fato do povo ter muita maldade dentro do coração, o povo interpreta que as moças, as pombagiras, são do mal. Não é. O vovô conta também numa história que ele, sempre que ele precisava da ajuda das moças. Depois que ele desencarnou, ele foi estudar e conhecer sobre as moças da Umbanda. Mas por que elas trabalham numa vibração tão difícil e eu numa vibração talvez um pouquinho mais fácil? É porque as moças, as pombagiras, como todo mundo conhece, elas estão ligadas em todo o ser e a maldade que existe no coração de um homem e de uma mulher. Elas sabem o que tem dentro do coração de um homem e de uma mulher e aonde ela pode conseguir chegar. Não que o vovô não saiba. Esse lado nosso humano existe muitas falhas. Para nós é mais fácil desenvolver a raiva, o ódio, a maldade, tudo aquilo que impede a gente de ser um pouquinho melhor. As moças, elas já sabem interpretar isso aí. Por isso que as vibrações que elas trabalham é uma vibração mais densa, mais complicada. Elas ganharam esse título, esse poder de entidade de trabalhar nessas situações mais baixas,
mais difíceis que o vovô trabalha, que o vovô não consegue trabalhar. Por quê? Porque elas viveram muito tempo, que o vovô fala, lá atrás, na época delas tudo, e elas pegaram tudo aquilo que a gente chama de traição, mentira, ingenuidade, tudo que vocês possam imaginar que impede uma mulher ou um homem de seguir em frente e de querer prejudicar um outro. O nosso pai maior, que não vou falar, vendo que as moças, na época, antes de se tornarem as pombagiras, viu que cada uma delas tinha todo o seu envoltório e conseguia algumas desenrolar toda essa situação. O pai maior decidiu então dar o cargo a elas de trabalho, para poder ajudar as pessoas que pedem hoje em dia aqui nessa fase da terra, naquelas cidades mais baixas, ajudar elas. Mas essa ajuda ficou mal vista pelo longo do tempo. Por que ficou mal vista? Por causa que o vovô conta uma história, que elas eram consideradas na época como bruxas. Elas faziam alguns feitiços, algumas coisas, mas por o bem. Mas muitas pessoas vinham atrás para interpretar pelo mal. Obviamente que as bruxarias, feitiçarias, sempre existiram, muito antes do vovô, e depois ele foi aprendendo e foi vendo algumas outras coisas ao seu longo da vida. E hoje, as coisas foram se concretizando um dia após o outro. Então a maldade e tudo que há de ruim dentro de um homem e de uma mulher já vem lá de trás. O que as moças de hoje em dia foram consideradas entidades de luz fazem para nos ajudar o quê? É impedir que a gente faça essas maldades. Quando você vai às vezes no terreiro de Umbanda, você pede uma ajuda para ela, pela saúde ou pelo amor, ou por alguma outra coisa que está atrapalhando você, ela faz, ela sabe como fazer. Por quê? Ela já viveu nessa parte, eu vou falar. Então ela sabe como resolver, sabe que isso não vai te afetar. Ela vai até uma altura que a doutrina da lei dirige para ela. Mas muitas vezes também as pessoas querem pedir ao contrário. Aí cabe a algumas entidades se segue adiante ou não. As entidades que não vou falar, que já são doutrinadas de algumas falanges, jamais vão fazer a maldade. Os que estão ainda em recesso, para poder aceitar a iluminação do Pai Maior, pode confundir as entidades de luz como as entidades inferiores. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente vai nos terreiros e pedir certas coisas, eu vou falar. Lá você tem que estar aí preparado. Por quê? Lá é para você resolver alguma coisinha que não vai afetar o próximo, eu vou falar. Mas a maioria das vezes eu vou falar que os pedidos, tanto as moças, é sempre ao contrário. Aí fica aquela questão que eu não vou falar. Será que de fato vai funcionar naquela pessoa a qual a pessoa está pedindo? A gente tem tudo em envoltório de luz ao nosso lado. Se a gente tem, quando eu vou falar, as nossas rezas sempre em dia, vai ser quase impossível de pegar. A gente tem nosso livre-arbítrio que nos protege. Então, a gente tendo a nossa oração em dia, tendo o nosso livre-arbítrio e tendo sempre o foco no Pai Maior, vou falar, fica difícil as moças querer bater de frente com aquela pessoa, porque ela sabe na hora, quando a pessoa for pedir, que aquela pessoa tem proteção. E ela não vai fazer maldade para ela. Ela não vai contar para a pessoa, mas ela já sabe no intuito que aquela pessoa ela não pode fazer mal. Diferente de algumas que não têm muito a sua reza feita, né? A sua lição de casa feita, como o vô sempre fala. Mas eu falo o seguinte, olha, não queira mal às moças. As moças, elas existem simplesmente o quê? Para ajudar a fortalecer o ego e a autoestima da mulher, que está fraco, por causa de alguma coisa que ela não aprendeu lá atrás. Ela está sem socialidade, sem o feitiço no olhar, sem aquela malandragem que ela precisa ter para poder conquistar um homem de verdade. E saber se ele realmente gosta mesmo dela. A moça já tem esse intuito de saber o que precisa fazer ou não para ajudar aquela moça que a pede. Então, o papel da pombagira, das moças,
tem um reflexo muito grande na vida da mulher e de um homem. Por quê? Elas foram criadas pelo Pai Maior justamente o quê? Para ajudar a diminuir tudo isso que a gente tem dentro da gente de maldade, orgulho, vaidade e todas essas coisas que impedem a gente de ser feliz. A gente usa de todos os argumentos para poder prejudicar o próximo. Eu vou falar que não pode ser assim. As entidades todas, cada uma no seu patamar, no seu nosso ponto de força, foi criado por um motivo. Então é preciso pedir bem as coisas quando você vai lá. Senão tudo que você vai pedir pode vir contra você. E se você não for uma pessoa bem esclarecida e bem protegida, que estiver com o seu firmamento bem feito, pode ser que as coisas voltem tudo atrás do que você pediu. Aí aquela famosa frase que o vovô fala, né? Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Por que será? Eu vou falar. Porque você pediu coisas demais que não deveria pedir à moça. A moça pode até ter dito que ia fazer para você, mas se ela vai fazer mesmo, aí já é uma outra coisa. Ela sabe dos riscos, ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe que é o doutrinado da lei, como ela é, até onde ela pode almejar, pela luz do Pai Maior. Ela jamais faria mal a alguém de todo o seu coração, seja ela para uma mulher e seja ela para um homem, se ela realmente achar que aquela pessoa não merece. Ela não vai fazer mal, mesmo que ela não mereça também. Cabe a nós, seres humanos, entender o seguinte, um pouco do lado das entidades. Eu venho aqui esclarecer um pouco com o vovô nesse vídeo o seguinte: as pombagiras não são do mal, jamais vão ser. O problema é que muitas das religiões interpretaram muito elas do mal. E muitas coisas que tem hoje de conteúdo, que falam sobre elas, que estão sendo usadas, às vezes pode deixar elas numa saia justa. Não que elas façam isso. Depende do intérprete que as religiões adotam essa situação. Mas o importante é saber o seguinte, que cada moça que tem na face da Terra, cada pombagira, ela já acompanha um certo ser humano. Então, de certa forma, de alguma forma, as pessoas que pedem a ela sua ajuda, ela vai proteger. Mesmo que uma outra moça esteja já querendo fazer alguma coisa que foi pedido a ela. Então, o vovô deixa bem claro o seguinte, que a gente não interprete mal essa entidade. Ela é muito forte, ela precisa muito interceder na vida da mulher, mas pelo lado bom, nunca pelo lado ruim. Por isso que o vovô sempre aborda nos seus vídeos sobre o feitiço do olhar. A pombagira é a mulher que mais entende o que é um feitiço de olhar. Ela sabe como conquistar um homem em 2 minutos. Já a mulher comum que pede para ela não tem essa malandragem. Então, quando uma mulher pede para a pombagira pelo amor ou pela saúde e por tudo quanto é de bom da sua família, ela interpreta bem. Ela sabe que vai resolver. Agora, diferente de quando a moça vai pedir de uma outra forma para a moça, né? Então é preciso saber pedir bem, eu vou falar. Porque depois que você pedir, aí pode ser que as coisas se invertam. Em vez de você pedir ajuda, você vai estar acabando destruindo alguém. Isso não é bom, eu vou falar. Porque isso aí vai acarretar um preço lá adiante. Aí como é que você vai fazer para consertar? E muitas das coisas que eu vou falar em seus trabalhinhos, que ele sempre fez, tem coisas que ele consegue fazer, desfazer, fazer e desfazer. Tem coisas que ele precisa que a moça ajude ele a desfazer. É que ele falou, cada entidade, cada guia tem a sua doutrina e o seu poder de desfazer alguma coisa. Todos trabalham na mesma linha, em linhas diferentes. Um precisa do outro. O vô fala que todas as entidades de luz não tem problema nenhuma com a outra. São todas favoráveis na sua ajuda. Vai depender do conceito de cada situação, eu vou falar. Se você pode intervir naquela situação ou não. Mas aí é comunicação com cada guia de cada guia. Para aquele quem pediu para aquele guia, para aquele guia que pediu para um outro guia. Se pode ou não desfazer ou deixar do jeito que está. Então eu espero que tenha esclarecido bem sobre esse
sentimento ruim, meio difícil de entender das pombagiras, mas eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte, que olha, as moças são muito importantes. Você precisa só pedir com fé, pedir com amor e com todo o respeito. Elas são moças muito atraentes, têm muito poder para ajudar uma mulher e um homem, mas tem que ser pedidos bem realizados e bem justos, que caibam dentro da sua vida. Nunca pelo lado contrário, sempre pelo lado do bom. Até, axé.